Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E hoje é a nossa última aula de História do Brasil Republicano, Democracia e Ditaduras. E o nosso último tema é Avanços e limites da democracia brasileira pós 1985. O objetivo da nossa aula é compreender o processo de consolidação da democracia brasileira pós 1985. A ditadura no Brasil, ela chegou ao fim oficialmente em 1985 com a eleição de Tancredo Neves à presidência, mas foi a Constituição de 1988 que se constituiu como marco político da concretização da democracia no país, mas a transição na memória não teve o mesmo encaminhamento. Então, a ditadura chegou ao fim, A ditadura no Brasil chegou ao fim no ano de 1985, Com a eleição de Tancredo Neves, a ditadura no Brasil chegou ao fim em 1985. Mas a Constituição foi com a Constituição de 1988 que se constituiu como marco político da concretização, ou seja, a democracia. Ela se constitui com a Constituição de 1988. Mas a transição na memória não teve o mesmo encaminhamento. As políticas de memória não acompanharam a consolidação da democracia política no país. E apesar de ter tido os primeiros passos na década de 1980, ainda hoje apresenta traços inacabados. No entanto, no campo da consolidação política democrática, a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, representou um importante passo para se romper com o passado ditatorial. Em 1985, cumprindo uma das promessas de campanha da Aliança Democrática, chapa pela qual havia sido eleito, o presidente José Sarney deu início aos debates sobre a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, cuja função seria a de elaborar e aprovar um novo texto constitucional. A principal divergência na época deu-se entre os setores que queriam uma eleição exclusiva para escolher os representantes na Assembleia, de um lado, e os que queriam transformar o Congresso Nacional numa Constituinte, de outro. Os que defendiam a convocação de uma Constituinte exclusiva, desvinculada do Congresso Nacional, argumentavam que os responsáveis pela elaboração da nova Carta Magna teriam mais legitimidade à independência para realizar seus trabalhos se fossem escolhidos estritamente para essa função. Agora a gente vai falar um pouco da Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 membros, sendo 487 deputados, 72 senadores, foi instalada oficialmente no dia 1 de janeiro de 1987. Esse número é menor que os atuais 513 deputados e 81 senadores. Ao longo dos trabalhos, a Assembleia Constituinte esteve aberta a propostas de emendas populares. Para tanto, bastaria que as sugestões fossem encaminhadas por intermédio de associações civis e subscritas por, no mínimo, 30 mil assinaturas que atestassem o apoio popular à proposta. Até o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Constituinte recebeu mais de 120 propostas de emendas constitucionais, nas mais diversas áreas, reunindo cerca de 12 milhões de assinaturas. Politicamente, o grupo mais forte dentro da Assembleia Constituinte foi o Centro Democrático, popularmente conhecido como Centrão.
Base de apoio do governo Sarney, formada por parlamentares do PMDB, PFL, PDS, PTB e algumas legendas menores. O Centrão, que representava setores sociais mais conservadores, sendo maioria na Constituinte, conseguiu decidir votações importantes, como a questão da reforma agrária, que manteve a distribuição desigual da terra e o mandato presidencial estendido para 5 anos. A reivindicação por maior participação popular foi encaminhada para a Assembleia Constituinte por meio da proposta de garantia da iniciativa popular no regimento interno constituinte. Esse manifesto foi apresentado e aceito pela Assembleia Constituinte, contendo mais de 400 mil assinaturas. O processo de emendas populares, adotado pelo regimento interno da Assembleia Constituinte, foi uma experiência pioneira no campo da institucionalização da participação da sociedade no âmbito da política nacional. Por meio das emendas populares, a sociedade pôde participar ativamente do processo de elaboração da atual Carta Magna, apresentando propostas ao texto constitucional. O constituinte Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em seu discurso na sessão solene de promulgação da Constituição de 1988, ressaltou que a participação popular na elaboração da atual Carta Magna não se deu somente por meio das emendas, mas também pela presença, pois, diariamente cerca de 10 mil postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na procura dos gabinetes, comissões, galerias e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Entre aspas, tá, pessoal? De acordo com Enígio Rocha, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, acabou absorvendo grande parte das reivindicações do movimento de participação popular na Constituinte, institucionalizando várias formas de participação da sociedade na vida do Estado, sendo que a nova Carta Magna ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Pelo fato de que, entre outros avanços, ter incluído em seu âmbito mecanismos de participação no processo decisório federal e local. Com referência à participação direta, a Constituição destaca o referendo ou plebiscito e a iniciativa popular. Outro importante passo dado na consolidação política da democracia brasileira foi a realização da primeira eleição direta presidencial desde 1961, quando Jânio Quadros foi eleito presidente da República. Mesmo com a campanha das diretas já, o primeiro presidente civil após os militares foi escolhido por colégio eleitoral. Assim, havia um desejo do povo de poder votar para presidente nas eleições do ano de 1989. Na campanha foi intensa a participação popular nas passeatas e comícios. Os principais candidatos foram Ulisses Guimarães, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores, PT,
Fernando Collor de Mello, pelo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, Aureliano Chaves, pelo Partido da Frente Liberal, PFL, Mário Covas, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Leonel Brizola, pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e Paulo Maluf, pelo Partido Democrático Social, PSD. Segundo a nova Constituição brasileira, promulgada em outubro do ano anterior, as eleições para a presidência da República, assim como para os governos dos estados, passariam a ser feitas em 2 turnos, tá? Desde que nenhum candidato obtivesse mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Com isso, quer dizer, como isso não ocorreu, foram para o segundo turno os 2 candidatos que obtiveram o maior número de votos no primeiro, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Os 2 foi para o segundo turno. Fernando e Lula. No segundo turno, a disputa foi acirrada em todo o país. No Rio de Janeiro, Lula levava vantagem pelo fato de ter obtido o fato dele ter obtido o apoio do ex-governador Leonel Brizola, uma das principais lideranças políticas do Estado. A vitória final, porém, coube a Fernando Collor de Mello. Porém, a eleição de Collor não representava um tempo de estabilidade e esperança para a jovem democracia. O novo presidente, um jovem político alagoano, prometeu em sua campanha caçar os corruptos e apresentava uma imagem de renovação, o que cativou o povo brasileiro. Todavia, a prática de seu governo demonstrou uma realidade muito diversa do que pregava em seus discursos. Logo após assumir a presidência, em 1990, Fernando Collor, que foi ele que ganhou, ganhou do Lula, Fernando Collor de Mello já começou a receber críticas pela forma que ganhou a eleição. Ele foi criticado, principalmente pelos do partido do Lula. Aqueles que eram a favor de Lula, criticaram ele. Sendo acusado de manipulação da opinião pública. A situação ficou ainda pior com o desenrolar de seu governo. Para conter os altos índices inflacionários na época, Collor tomou medidas radicais, mudando a moeda nacional, criando impostos, reduzindo incentivos e, principalmente, confiscando dinheiro na poupança dos brasileiros. Tudo isso fez parte do chamado Plano Collor, E tudo isso desagradou muito a população brasileira. A situação do governo de Fernando Collor de Mello ficou ainda pior quando, no início de 1992, foi acusado de corrupção no governo presidencial pelo irmão. Em entrevista amplamente divulgada pela imprensa, o volume de acusações introduziu uma grave crise governamental. Ele foi muito acusado. E o presidente foi acusado de enriquecimento ilícito, evasão de divisas e tráfico de influência. Vamos lá. O somatório de crimes irritou a população, já descontente com as medidas implementadas pelo Plano Collor. Assim, iniciou-se uma campanha pela ética na política e os estudantes começaram a se organizar para protestos contra o governo. Enquanto era instalada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para averiguar as denúncias contra o presidente Fernando Collor de Mello, os estudantes promoveram o movimento Caras Pintadas. Este ocorreu logo após as denúncias de corrupção. A CPI julgava o caso, os estudantes se manifestavam, exigindo o impeachment do presidente em exercício no Brasil. O movimento tomou as ruas das principais cidades brasileiras e recebeu esse nome, porque os estudantes participavam das manifestações com seu
com seus rostos pintados. Com as cores da bandeira do Brasil. Então, os estudantes, eles pintaram os seus rostos com as cores da bandeira do Brasil. Tá, pessoal? Ou seja, verde e amarelo. No final do ano de 1992, no dia 29 de dezembro, Fernando Collor de Mello renunciou ao seu cargo na expectativa de manter seus direitos políticos. No entanto, a pressão do movimento dos caras pintadas foi tamanho que o Congresso Nacional se sentiu forçado a julgar o caso e realmente concluir pela deposição do presidente, que foi substituído por seu vice Itamar Franco. Vamos falar do impeachment de Collor. O Arquivo N construiu um importante documentário sobre o processo que levou o presidente Collor ao impeachment, reunindo importantes fontes históricas sobre este momento da nossa história recente. Então, se você quiser saber mais sobre o impeachment de Collor, é só você entrar lá no Google ou no YouTube que você vai obter mais informações, tá ok? O governo de Itamar foi marcado principalmente pelo controle da economia. Fernando Henrique Cardoso ocupou o cargo de ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. A estabilidade econômica e o controle da inflação, alcançadas por meio do Plano Real, abriram caminho para sua candidatura à presidência da República, efetivada pela aliança partidária formada majoritariamente pelo Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, e o Partido da Frente Liberal, PFL, depois transformado em Partido Democratas. Fernando Henrique, sociólogo e respeitado intelectual, elegeu-se presidente no primeiro turno, com 55% dos votos válidos, popularmente chamado de FHC, né, que é a sigla de Fernando Henrique Cardoso, FHC. Assumiu a presidência em 1 de janeiro de 1995. A ampla aliança partidária que sustentou a candidatura e o governo possibilitou ao novo presidente contar com uma sólida base de apoio parlamentar. No Congresso Nacional, as oposições que taxavam as políticas governamentais neoliberais mantiveram-se ativas ao denunciar o governo de defender os interesses do capital estrangeiro, de transferir para a iniciativa privada o patrimônio público, de eliminar direitos trabalhistas e de prosseguir com uma política econômica que prejudicava as camadas mais pobres. Inúmeras privatizações em empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, foram realizadas pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso em seus 2 mandatos, pois o FHC foi reeleito, governou o país de 1994 a 2002, quando então assumiu Luiz Ignácio Lula da Silva, o Lula, ex-sindicalista, líder das greves do ABC paulista, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, e naquele momento, líder do Partido dos Trabalhadores. Lula, que assumiu
em 2002 e permaneceu até 2010, também sendo reeleito. Iniciou um novo momento na história democrática do país, realizando um governo voltado para o desenvolvimento de políticas sociais como a Bolsa Família e o ProUni. O Bolsa Família e o ProUni. Apesar dos avanços no campo da política democrática, nossa democracia ainda apresenta fragilidades, principalmente no que tange à garantia da aplicação dos direitos sociais, em especial os direitos humanos. Muitas heranças no campo da pactuação política da nossa transição ainda deixam marcas da nossa democracia, que tem dificuldades de romper com a forma política dos militares. Além disto, mesmo sendo uma Constituição cidadã, ainda temos parte da população excluída de seus direitos básicos. Nossa política ainda é militar e continua atuando da mesma forma do período ditatorial. Mesmo alcançando sua maturidade em idade, já são mais de 30 anos desde 1985. Ainda encontramos limites na democracia brasileira que precisam ser superados. Esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Muito obrigado pela sua companhia, eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal!